Boa noite a todos. Nós vamos então iniciar o nosso estudo do Livro dos Espíritos e a gente vai iniciar com a prece para que a gente possa ter um bom estudo. Vamos então agradecendo a Deus, a Jesus, pensando na figura do doce Rabi, pedindo a Ele e aos bons espíritos que nos dê o entendimento necessário para essa noite, para esse estudo de hoje. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que os bons espíritos estejam com todos nós e que tenhamos uma ótima noite, um ótimo estudo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, Edu. Primeiro item da noite, da lei da justiça, amor e caridade. Justiça e direitos naturais. O sentido de justiça é natural, pois todos nos revoltamos diante de uma injustiça. Ver o mais forte batendo no mais fraco, ou vários agredindo um, nos incomoda. Esse sentimento foi colocado por Deus, pelas suas leis, em nossos corações. Para que possamos viver em sociedade, é necessário que exista respeito, e se desejamos ser amados, por que não amar e respeitar nossos semelhantes? Muito bem, Edu. Edu com a voz cada vez mais linda, parecendo um locutor de FM, né? Coisa linda. Sensacional. Muito bacana, Edu. Muito obrigado por sua colaboração toda segunda-feira, viu? Você é o nosso precioso. Então vamos lá, gente. Eu acho que aí se destaca, nesse item se destaca, né, a seguinte frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então são as máximas, né, que a gente aprende desde pequenininho, né, e que a gente tem que ficar sempre reaprendendo, batendo nessa tecla para a gente não esquecer, porque vira e mexe a gente esquece. Cá para nós que ser humano, nós estamos na fase da infância, né, a fase da repetição. Todos nós estamos em estágios de evangelização. Então, nós precisamos ter essa frase, gente, presente na nossa vida, envolvida nas nossas atitudes. Precisamos compreender o que é respeitar a Deus, que é o nosso Criador, e o que é respeitar ao próximo, que é o nosso instrumento de evolução. Nós evoluímos quando nós desenvolvemos nossos sentimentos e para isso necessita do nosso próximo. Precisamos dessa troca com o outro. O sentimento de justiça é colocado por Deus pelas suas leis em nossos corações. Eu achei tão bacana isso. Porém, não está totalmente desperto, porque muitas vezes a gente acaba sufocando esse sentimento tão bonito de justiça, né? Nós sufocamos com os nossos sentimentos contrários, que são sentimentos do quê? Sentimentos de ódio, de soberba, de orgulho. Então, esses sentimentos contrários às leis de Deus, às leis de amor, eles sufocam. E muitas vezes nós deixamos de lado a justiça. Não bate tanto no nosso coração como deveria, sabe? Falta compreensão, compreender a dor do nosso próximo. E conforme a questão 875 do Livro dos Espíritos, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, sua liberdade termina quando começa a liberdade do seu próximo.
E a outra frase importantíssima, né? Façamos ao nosso próximo o que gostaríamos que fizessem por nós. A compaixão é um sentimento que faz parte desse convívio em sociedade. Quando sentimos a dor do nosso próximo, nos colocamos em seu lugar e aproveitamos a oportunidade para a prática da caridade, a partir de pequenos gestos, vibramos o amor e mudamos o mundo ao nosso redor, porque nós todos somos vibração. Então, quanto mais vibramos amor, mais vibramos sentimentos que foram inspirados no nosso Mestre Jesus, mais estaremos auxiliando, fazendo a nossa parte para mudar o mundo em que vivemos. E é isso. Passando a palavra para a Josi. Pode ler o próximo item, Edu. Direito de propriedade, roubo. O mais importante de todos os direitos é o de viver. As pessoas têm o direito de adquirir bens como casas, roupas, alimentos e etc. E assim viveremos confortavelmente. Porém, o roubo é contrário às leis de Deus. Podemos ter o que conseguirmos conquistar, desde que não prejudiquemos ninguém. E, se tivermos mais do que o necessário, ajudar ao próximo será um ato de bondade que nos trará felicidade. Muito bem. Então, aqui, eu estudando o Livro dos Espíritos, e a primeira pergunta que ele fala é, sem dúvida, não tem como a gente nem discutir. Que aqui na 880 do Livro dos Espíritos, Kardec já pergunta para os espíritos: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E aqui os espíritos respondem: o de viver. Então, assim, todos nós temos o direito de viver. Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Às vezes até dos próprios animais, né? Na realidade, a gente ainda precisa, né? Da carne. Então, de alguns animais a gente tem, às vezes, que se sacrificar, porque a gente precisa ainda dos nutrientes, né? Da carne, dos ovos, das galinhas. Mas, inclusive, as plantas também, né? Porque são seres vivos, né? É tão triste quando a gente vê as nossas plantinhas assim, a gente olha assim para elas e fala: nossa, tá morrendo, precisa de água. E a gente vai ali com todo o amor, cuidar delas, né? Dá aquele amor, conversa com elas, dá água. É um ser vivo. Então, olha a nossa responsabilidade das plantas, dos animais e principalmente com o ser humano. Então, esse direito nós não temos. O único que tem esse direito é Deus. E assim mesmo, ele ainda nos dá muitas e muitas oportunidades de estarmos vindo, e principalmente, né, dentro de uma família onde nós vamos aprendendo, e principalmente tirar os nossos egoísmos, os nossos vícios, porque com certeza, né, como a gente ainda não sabe das outras vidas, quem não garante que eu, Josi, não fiz aí alguma coisa trágica, não matei alguém? Mas hoje, com o nosso conhecimento, adquirindo o conhecimento de uma vida a outra, a gente vai adquirindo responsabilidade, conhecimento, e a gente vai colocando isso aqui como uma lei. Isso é uma lei natural. Não devemos tirar a vida de ninguém. E nas próximas questões, aqui na 881, ele pergunta: o direito de viver confere ao homem o direito de ajudar o que necessita para viver e repousar quando não mais puder trabalhar? E aí eles respondem: sim, mas deve fazê-lo em família. Aí eu fiz uma complementação aqui, diante da resposta que os espíritos deu, pelo meu entendimento. Ou seja, quando os mais velhos não conseguirem mais trabalhar, é o dever dos mais jovens ajudar na parte financeira, nos afazeres da casa. Enfim, compartilhando tudo como uma família feliz. Então, é os nossos deveres e também os nossos direitos, né? Porque como o pai e a mãe, que já não tem mais condições de trabalhar, chegou ali na aposentadoria, tem que descansar, mas tem os filhos vai dar continuidade, né? Ajudar os pais e até mesmo outros da família, os tios, os avós, mas desde que seja com amor. É importante a gente ter o amor, e a gente está falando justamente da justiça, do amor e da caridade. Tendo essas três palavrinhas aí dentro de uma família, com certeza vão caminhar muito bem e com certeza viveremos
felizes. E próxima questão, que é muito interessante também, a 882, o homem tem direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho? E os espíritos respondem, Deus não disse, não roubarás? E Jesus, dai de César o que é de César. E aí eu fiz um complemento aqui. Trabalhar honestamente é adquirir alguns bens. É uma propriedade legítima, pois é fruto do seu trabalho. Honesto é um direito natural. Porém, quando deseja só para si o que adquiriu, para suas satisfações pessoais, é egoísmo. Então, não é errado a gente ter alguma coisa, ou seja, um carro, uma casa. Você trabalhou para isso? Trabalhou honestamente? Ótimo. Então, você pode adquirir algumas coisas necessárias para a sua vida. Porém, tome cuidado com o egoísmo, né? Porque a gente sempre quer ter mais. E aquele mais você não quer dividir com ninguém, às vezes nem com a própria família, não é mesmo? Mas está dentro da lei você trabalhar, porque a lei do trabalho também existe. Porém, as coisas que a gente vai adquirindo é justamente para a gente viver a nossa vida, ajudar o nosso próximo, ajudar a nossa família e até as outras pessoas. Que é isso que o trabalho nos traz, a satisfação de ter, porém também de ajudar, que isso é fundamental. Então, não é errado aqui que ele fala também, tem outra coisa bem legal. Qual é, na 884, qual é o caráter da propriedade legítima? Só há uma propriedade legítima, a que foi adquirida sem prejuízo para os outros. Então, é isso que eu acabei de falar. Então, assim, trabalho honesto, sincero, faça com amor. E ali, com certeza, você também vai também adquirir a justiça. Porque você trabalhando, você vai ser justo e através disso, dessas leis, você também vai receber o retorno. O retorno do quê? Do bem, da vida, do amor, e com certeza você também vai poder compartilhar e também vai ser um exemplo para a família, para os amigos e para todos. E é isso. Próximo, Hélida. Oi, Edu, pode ler o próximo, por favor? Caridade e amor ao próximo. Caridade significa amor ao próximo. Devemos amar os semelhantes como nossos irmãos, não desejar mal aos inimigos, mesmo esses devem receber o nosso perdão. Auxiliar aqueles que necessitam de nós, de uma forma cuidadosa, para que não humilhemos quem recebe. Uma palavra de carinho, um sorriso, um ensinamento são formas de caridade. Ajudar sem esperar nada em troca, pois já temos em abundância o amor de Deus. Então, isso daí já resume, assim, está bem resumido, né? E ali na questão 886, né, fala assim, Kardec pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Aí os espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, benevolência é a gente ser bondoso com o próximo, e a indulgência é a disposição para desculpar ou perdoar. Então, a gente, já começa daí. Então, a caridade não é só você chegar lá, dar uma esmola, ou você, né, dar um prato de comida. Não. Existem tantos jeitos de você fazer a caridade, é você passar, quando a gente passa na rua, aqueles irmãos que são os moradores de rua, você dá um bom dia, porque eles acham que as pessoas, que eles não existem. Eles falam que eles se sentem invisíveis, né? Mas um bom dia que você dá para o motorista do ônibus quando você entra dentro da condução, quando você entra dentro do Uber, é o bom dia que dá. Às vezes a pessoa dá bom dia a quem entra, nem responde. Então, tudo isso é caridade, é você doar o seu tempo para ajudar alguém que necessita. Então, você não precisa ter só o dinheiro, que às vezes as pessoas falam assim, como é que eu vou ajudar se eu não tenho um tostão? Não, mas espera aí, vamos visitar alguém que está no hospital, apesar que essa época agora de pandemia, mas é aquilo, né, que a gente sempre fala,
vamos fazer uma visita no hospital. Às vezes tem pessoas que estão lá que ninguém foi visitar. Então, você chegar nessa pessoa, conversar com ela, você, que nem nós lá com o nosso trabalho lá na nossa casa de Caibar, que a gente vai aos domingos. Então, quer dizer, quem tem o dinheiro, quem pode mais, ajuda mais. Mas quem não tem a parte financeira, está doando o quê? As horas, algumas horas lá para ajudar. Mas e sempre que a gente for ajudar, como ele fala aqui, sem humilhar. Porque é muito triste você, olha, eu estou te ajudando, porque não interessa, é ajudar a pessoa sem ofender, sem humilhar a pessoa, sabe? Porque já é assim, se você se colocar no lugar dessa pessoa, já é difícil para aquela pessoa ali ter que pedir, porque realmente, gente, é uma coisa muito difícil. Então, ainda a pessoa chega, vai pedir, ainda a outra que está dando humilha, é muito triste, né? E aí, tem um adendo aqui de Kardec que ele fala: a caridade, segundo Jesus, não só restringe a esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mas devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então, quando a gente for atender uma pessoa que necessita, vamos conversar com ela de igual para igual, sabe? Não precisa, você não precisa ficar falando que a pessoa está naquela condição, tal, porque, gente, já é tão, como a minha irmã falava, que quando ela trabalhava na prefeitura, né, que aquele lugar lá onde acolhe os pobres, ela falava o que ela exigia era assim, respeito, porque ela falava essas pessoas já perderam tudo, até a dignidade. Então, quando vem aqui, eu exijo que tenha respeito por elas, porque é o mínimo que essas pessoas necessitam. Então, é isso que a gente tem que fazer. E quanto a amar os nossos inimigos. Então, aqui fala, Jesus nos ensinou ainda, amar os vossos inimigos. Então, sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores pela vingança, nos colocamos abaixo deles. É difícil? É super difícil. Eu acho que existem muito poucas pessoas, creio eu, que têm essa condição, né, de perdoar realmente o inimigo, né, rezar por ele, mas é esse o caminho que a gente tem que seguir, né, gente? É amar o inimigo. É o que ele fala, você não precisa ir lá abraçar, beijar, não, mas, sabe, é não desejar o mal para ele, é não fazer o mesmo que ele faz com você, né? É você ser superior a ele nessas condições. E, no fim, eu só quero ler uma frase aqui daquele livro Pedi e Obtereis, que fala assim: somente através da espontaneidade e da prática do bem será possível estabelecer sobre a Terra uma ordem social que nivele os homens e faça com que a injustiça desapareça para sempre. Então, acho que aqui já fecha tudo, assim, nesse caso aqui, né? Porque é o dia que não tiver mais essas indiferenças, que o homem, que nós todos aqui, né, vemos que somos todos irmãos, que devemos todos nos ajudar uns aos outros, aí vai acabar a injustiça na Terra. Então, é isso. Agora eu passo para a Marilene. Você está sem som, Marilene? Pode ler, Edu. Amor materno e filial. É natural que a mãe ame seus filhos.
Ela deve ajudar tanto os filhos que têm ideias semelhantes às dela, como aquele que tem gênio e personalidade difícil e até lhe dá desgostos. É, a gente vai. Já terminou, né? A gente vai falar aqui. Ai, peraí. Ah, não, tá aqui. A gente vai falar agora aqui sobre o instinto maternal. Porque amor por uma criança, a gente está vendo que hoje em dia o formato das famílias estão se modificando, né? Às vezes a família é formada por 2 pais, por 2 mães, por tio, por avó. Mas vamos falar especificamente do instinto maternal. Por que Deus fez desenvolver esse instinto na mãe, né? O instinto maternal? Pelo seguinte, a criança, quando ela vem aqui do planeta, ela é totalmente indefesa. Então, qual que é o primeiro instinto maternal? Proteção, concorda? A mãe, o primeiro instinto que ela tem é de proteger o filho. Então, esse é um, né, dos instintos que há, porque foi necessário se criar, né, esse instinto para que nós pudéssemos sobreviver, para que a espécie pudesse sobreviver. Porque senão quem ia cuidar dos bebezinhos? Por que eu ia pegar, ter trabalho de cuidar? Por quê? Porque eu tenho instinto maternal. Toda mulher, com raras exceções, tem instinto maternal desde que é pequeno, né? Então, é uma missão? Sim. A criança depende. É que nós estamos falando especificamente da mãe, mas, claro, que também do pai, mas vamos falar especificamente da mãe. No princípio da vida, a criança depende totalmente da mãe. Ela precisa do carinho, ela precisa do aconchego, ela precisa do aleitamento. Então, a mãe é aquele anjo que vai proteger a criança para que ela possa sobreviver. Só que a gente precisa, muitas vezes, o que a gente pode acabar errando é na formação dos nossos filhos, é quando a gente transforma esse amor que a gente tem pelos filhos em superproteção. E na nossa ânsia de defender nossos filhos, nós queremos abraçá-los e não deixar que eles se desenvolvam, proteger. Então, nós não estamos ajudando, nós estamos criando filhos mais fracos. Nós temos que educá-los, mas temos que mostrar para ele o mundo que ele está vivendo. Não é verdade? Nós vemos assim exemplos de amor materno, de mães que estão na porta de cadeia, porque é instintivo, ela está ali cuidando do filho dela. O amor materno supera tudo. Aí tem a pergunta que fala aqui. Quando os pais, né, têm filhos que lhe causam desgostos, não são excusáveis de não terem por ele a ternura que teriam em caso contrário? Lógico que não. Aquele que está doente é aquele que precisa do remédio. Aquele que está com problema é aquele que mais precisa de amor. Se ele está sobre a minha tutela, por mais difícil que seja, eu tenho que fazer tudo possível para ajudar, para que, no mínimo, ele se melhore. Esse é o papel fundamental da mãe. Não é só super proteger o filho, mas também você não presta, então vai para a rua, não quero saber de você. Antigamente tinha muito essa coisa. A filha engravidava, punha a filha para fora de casa. O filho fuma maconha, é bandido, vai para a rua. Não é esse. Ele está sob nossa tutela exatamente para que nós possamos ajudá-lo a trilhar um bom caminho, né? Através dos nossos exemplos. Se ele vai ou não aprender, já não é impossível você falar, né, que ele vai aprender mais. A gente tem que fazer a nossa parte. Porque quando a gente passar para o lado de lá, a gente vai falar, eu fiz tudo o que fosse possível. Alguma coisa, no mínimo, ele vai aprender, com certeza. Por mais difícil que seja a alma dele, ele vai aprender com os nossos exemplos. É isso aí. Próximo. Agora a Soninha, né, com as considerações finais aí do nosso
do nosso tema. E o Eduardo também. Eduardo, o que que você gostaria de falar a respeito, meu bem? Eu estou olhando para ver se aparece o reloginho aqui, mas não aparece. Eu não sei bem o que. Então, eu acho que, apesar desse ser um tema. É meio delicado, né? Alguns pontos dele. Principalmente essa questão da gente ter que. Estranho soa pra gente, né? Usar essa palavra. Quando eu tava lendo, até assim, causou uma estranheza a gente pensar que a gente tem que amar os nossos inimigos, né? Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem, né? Principalmente concordar com pessoas que não pensam como a gente. Compreensões diferentes, né, Edu? Eu acho assim, né? Porque nós espíritos estamos em níveis diferentes, né? De estágio de evolução. Então, cada um, eu costumo dizer assim, que eu vejo o horizonte de uma forma que você vê o seu horizonte. Por mais que nós olhemos para frente e a figura seja a mesma, a minha extensão de ver aquela figura vai ser de um jeito e a sua vai ser de outro jeito. Você vai ver, você vai notar os detalhes que eu não estou notando. Então, a gente tem que, primeira coisa, eu acho assim, que tem que compreender isso daí, sabe? Que nós somos espíritos e cada um está no grau de evolução. Aí, às vezes, você ouve umas coisas e fala assim, meu, tanta bobeira, senhor. Mas é cada um o seu grau de entendimento, né? E a gente tem que compreender eles. Eu acho que essa é uma das é, nossas é, maiores dificuldades. é a gente exercitar a tolerância. A gente tem que pensar tudo que a gente precisa exercitar. Eu sou uma das que precisa exercitar isso. Eu, por exemplo, não gosto de ser contrariada. Então, imagina, né? Olha quanto exercício que eu tenho que fazer na vida. Tentar se colocar no lugar dos outros. Tentar sempre buscar entender o lado das pessoas. É tolerância mesmo. Essa tolerância acho que é uma dos principais sentimentos que a gente... E se a gente não tem, é importante a gente saber que a gente não tem e tentar reformar isso, buscar isso de uma forma, né? É a prática do dia a dia, né, gente? A prática do dia a dia. Soninha, tem considerações finais aí para nós? Tá sem som, Soninha. Aí. Bem, esse capítulo, né, o capítulo 11 da Lei de Justiça, Amor e Caridade, é um capítulo, todos os capítulos são especiais, mas esse, para mim, é onde se resume a felicidade do ser humano, sabe? Porque amar e respeitar o outro é amar e respeitar a si próprio. Isso aí é uma frase muito bonita, né? Mas na prática, sim, é uma coisa que a gente tem que estar treinando aos poucos, porque não é uma coisa que a gente vai conseguir do dia para a noite. Você respeitar o outro não significa que você vai concordar com as ideias ou concordar com aquelas más atitudes, mas sim compreender que o outro está nesse nível de entendimento dele e que tantas outras coisas a gente também está num nível de entendimento que ainda não é legal, né? Então a gente está tudo no mesmo barco. Até tem um livro que eu li que foi um livro assim sensacional, mas o que me marcou foi um comentário que o autor fez que se uma borboleta bater a asa lá do outro lado do planeta, vai refletir aqui na nossa vida, porque nós estamos todos ligados e tudo o que enquanto tiver alguém sofrendo nesse mundo, enquanto tiver uma lágrima caindo em um ser humano nesse planeta, esse planeta a gente ainda não vai conseguir ser feliz. Mas se cada um de nós se preocupar, se empenhar em estar fazendo o seu melhor de alguma forma, a gente vai estar colaborando com a espiritualidade para que eles possam estar
ajudando mais a todos. E então eu queria fazer uma sugestão assim, que leia cada questão, cada pergunta e cada resposta desse capítulo, porque ali está a chave, ali está o segredo para a felicidade do ser humano, porque a felicidade verdadeira, ela só vai existir quando todo mundo estiver bem nesse mundo, porque é para isso que a gente está aqui, para a gente ser feliz, para crescer, para evoluir, e é o amor, é a caridade que diz lá o apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e soubesse tudo, se eu não tiver amor, eu nada seria. É isso. Muito bem. Então vamos finalizar a nossa aula de hoje com a prece que a Soninha vai fazer para a gente. Né, Soninha? Gente, eu queria pedir uma Ajuda. vibração, quem for fazer a prece final. Infelizmente, uma amiga minha me ligou, ela acabou de perdeu a filha e a neta. Ela trabalha comigo na campanha. Ela perdeu a filha e a neta para a Covid agora, morreu a filha dela e a netinha neta dela. Então, gostaria de fosse fazer, feito uma vibração por ela. Aqui desencarnou a Solange Rodrigues da Silva e Caroline Rodrigues da Silva. Então, vamos lá. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos até o Mestre Jesus e vamos sentindo a presença dele, dos nossos amigos espirituais, que estão aqui nos protegendo, nos auxiliando, estão nos dando todo o equilíbrio, toda a tranquilidade, que também possamos, nesse momento, estar com os nossos corações abertos, as nossas mentes bem tranquilas, para que possamos receber todos esses fluidos de luz, de equilíbrio, de serenidade. Que através desses conhecimentos que adquirimos nesse momento, que consigamos colocá-los tudo em prática, através dos nossos amigos, com as nossas famílias, com todas as pessoas que estão convivendo conosco no nosso dia a dia, até mesmo com os desencarnados, que também precisam de preces, precisam de um pensamento positivo, que precisam de luz, de tranquilidade, aonde quer que esteja. E vamos pedindo aos nossos irmãos, espíritos bons, médicos, que possam nesse momento auxiliar as nossas irmãs, Solange, Carolina, que nesse momento elas recebam todos os fluidos de luz, fluidos que vai envolvê-las, que vai orientá-las, que vai ajustá-las, ajudá-las a compreender um pouquinho da vida. Que esses irmãos transmitam com todo carinho, com todo amor, essa energia para elas. E com certeza elas já estão recebendo todos esses fluidos edificantes, toda essa paz, essa alegria, o amor e o equilíbrio. E que possamos todos nós também transmitir a todos os nossos amigos, a todas as nossas famílias, a todos os irmãos que estão na rua, que não têm um lar, que não têm o que comer, e que precisa também de vibrações boas. Que essas vibrações vão aquecer o coração deles, o físico e o pensamento. Que esses fluidos vá envolvendo todos os hospitais, todas as pessoas que ainda estão no processo da Covid, todos os nossos idosos, todas as nossas crianças, e principalmente o nosso planeta. Esse planeta lindo que Deus nos deu para cuidar dele e que estamos aqui fazendo as nossas experiências. E obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma aula e obrigada por estar aqui novamente reunidos em seu nome. Que a paz e a tranquilidade nos envolva sempre. Que assim seja, graças a Deus.